decidido, eu não vou mais olhar pra esse mundo, não quero. Tá decidido, o que quero é orar, me consagrar, ser um cristão sincero. Tá decidido, eu não vou mais olhar pra esse mundo, não quero. Tá decidido, o que quero é orar, me consagrar, ser um cristão sincero. Não vou me importar com aquilo que dizem lá fora. Vou fechar com Jesus e ser só de Deus. Vou me santificar pra não me enganar com banquetes e na Babilônia dizer como Daniel: eu sou de Deus separado pro santo ofício, não troco minha bênção por nada. Eu vou pro céu, vou morar com Jesus e cantar com aqueles que forças tiveram pra vencer. Eu sou de Deus separado pro santo ofício, não troco minha bênção por nada. Eu vou pro céu, vou morar com Jesus e cantar com aqueles que forças tiveram pra vencer. Oh, 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 yeah. Tá decidido, eu não vou mais olhar pra esse mundo, não quero. Tá decidido, o que quero é orar, me consagrar, ser um cristão sincero. Tá decidido, eu não vou mais olhar pra esse mundo, não quero. Tá decidido, o que quero é orar, me consagrar, ser um cristão sincero. Não vou me importar com aquilo que dizem lá fora. Vou fechar com Jesus e ser só de Deus. Vou me santificar pra não me enganar com banquetes e na Babilônia dizer como Daniel: eu sou de Deus separado pro santo ofício, não troco minha bênção por nada. Vou pro céu, vou morar e cantar com aqueles que forças tiveram pra vencer. Eu sou de Deus separado pro santo ofício, não troco minha bênção por nada. Eu vou pro céu, vou morar com Jesus e cantar com aqueles que forças tiveram pra vencer. Glória a Deus! Meus amados irmãos, eu saúdo a todos no nome de Jesus, amém? Vamos ficar de pé, vamos orar ao Senhor, dando início ao mais um culto de louvor ao Senhor, de adoração ao seu santo nome. Nós vamos orar, iniciando esta reunião para a glória de Deus. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, Deus maravilhoso e santo, Deus justo e poderoso, nós te damos graças, Senhor, nós te louvamos e te bendizemos, ó Deus da glória, por mais um dia, Senhor, e por mais uma oportunidade
de nós podermos nos reunir, Senhor, e adorar o Teu nome, de nós podermos celebrar a Ti, Senhor, Te engrandecer, ó Pai, e também aprender um pouco mais da Tua palavra. Pai, em nome de Jesus, receba em Teu trono, Senhor, o nosso louvor, a nossa adoração a Ti, Senhor, que todos que aqui estão, ó Pai, os que estão nos acompanhando através da internet, Senhor da glória, sejam abençoados, ó Deus, sejam edificados, meu Pai, para a glória do Teu nome. Em nome de Jesus, ó Pai, é porque nós Te oramos, em nome de Jesus, é porque nós Te agradecemos, hoje e sempre. Amém. Graças a Deus. Pode sentar-se e nós vamos cantar. São 2 hinos do cantor cristão, o 295 e o 112. Nós vamos cantar, nós vamos celebrar para a glória do nome do Senhor. Tudo, Cristo, a Ti entrego, tudo sim por Ti darei. Resoluto, mas submisso, sempre, sempre seguirei. Tudo a Cristo a Ti entrego, corpo e alma eis aqui. Este mundo mal renego, ó Jesus me aceita a mim. Sim, por Ti, Jesus, bendito.
nações e os reis da terra com poder governará. Sim, em paz e santidade toda a terra regerá, vencendo vem Jesus. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Vencendo vem Jesus. As nações há de julgar, todos grandes e pequenos, o juiz hão de encarar. E os remidos triunfantes, em fulgor de cantar, vencido vem Jesus. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, Muito bem, nós vamos continuar na presença do Senhor, celebrando o seu nome, bendizendo a Ele, porque Ele é digno de glória, de louvor e de adoração. Nós vamos ficar de pé e vamos efetuar a leitura devocional com a irmã Camila. Logo após a leitura, nosso irmão Raimundo Jares vai estar orando, agradecendo ao Senhor pela leitura feita nesta noite, neste lugar. Eu saúdo a todos em nome de Jesus, amém? Vamos ler a palavra no livro de Salmos, primeiro. Salmos 1. Amém? Bem-aventurado é aquele que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Pelo contrário, o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Ele é como árvore plantada, junto a uma corrente de águas, que, no devido tempo, dá o seu fruto, e cuja folhagem não murcha. E tudo o que ele faz será bem-sucedido. Os ímpios não são assim. São, porém, como a palha que o vento dispersa. Por isso, os ímpios não prevalecerão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Pois o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Amém. Saúde a todos, em nome de Jesus, amém. Vamos orar. Querido Deus e Pai, nós te agradecemos por mais uma vez chegar em tua casa para te adorar e bendizer o teu santo nome. Pai querido, que essa leitura fique em nosso coração. A palavra que vai ser ministrada neste lugar, Pai. Que aqui casa chamada casa de oração, Pai querido. Que nós venhamos te adorar em espírito e em verdade. Que o Senhor venha cada dia nos orientar, nos alertar através da tua palavra, Espírito Santo. Que nós venhamos todos os dias caminhar segundo conforme a tua palavra.
Eu oro e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Pode sentar-se, nós vamos bendizer ao Senhor, nós vamos celebrar o seu nome. Ele é digno de glória, ele é digno de adoração, ele é digno de louvor. Nós vamos cantar com a irmã Eucária um hino de louvor ao nome santo do Senhor nesta noite. Enquanto isso, nós cantamos, nós celebramos e bendizemos ao nome do Senhor. Oi, som. Oi. Oi. Trazemos a nossa saudação em nome de Jesus. Planos frustrados, dias nublados, me pergunto por que foi que eu sonhei. Mar agitado, tempo fechado, já não faz sentido as rotas que tracei. Mas o dono desse mar também é meu dono. Ele não me abandonou, eu sei. Está me ensinando. Me ensinando a depender, me ensinando a confiar e até a perceber quando é hora de parar, não parar de avançar, mas parar pra lhe escutar e entender que lá de cima minha rota ele vê e altera o caminho e dá rumo ao barquinho e assim me guiará ao lugar seguro, a calmaria. Tenho a promessa de quem não erra, que do outro lado sim eu chegarei. Não estou sozinho, tenho comigo a quem nada lhe resiste, pois é rei. Se o dono desse mar também é teu dono, ele não te abandonou, eu sei. Está te ensinando. Te ensinando a depender, te ensinando a confiar e até a perceber quando é hora de parar, não parar de avançar, mas parar pra lhe escutar e entender que lá de cima sua rota ele vê e altera o caminho e dá rumo ao barquinho e assim te guiará ao lugar seguro,
a calmaria. A calmaria. A calmaria. Agradecemos a oportunidade em nome de Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Nós vamos, neste momento, ouvir a palavra, a reflexão da palavra do Senhor. E o irmão Bruno Jefferson está com a incumbência, neste momento, para trazer-nos a mensagem de Deus. Logo depois a gente vai cantar mais algum louvor e aí procederemos com o encerramento nesta noite. Quero convidar a quem está em casa, nos acompanhando através do Facebook, a compartilhar a live, né, para alcançar o máximo de pessoas no mundo afora e abençoar as vidas. Vamos ouvir a palavra. Tenho o prazer de cumprimentar a todos no nome santo do Senhor Jesus, amém? Vamos nos colocar de pé por um instante e abrir as nossas Bíblias na segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo de número 4, a começar do versículo 1. Segunda carta a Timóteo, capítulo de número 4, começando do versículo 1. Toda honra, toda glória, toda ação de graças sejam dadas somente ao Senhor Jesus, que vive e que reina para todo sempre. Diz assim, 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 1 e seguintes: Conjuro-te, pois, diante de Deus e do Senhor Jesus Cristo, que há de julgar os vivos e os mortos na sua vinda e no seu reino, que pregues a palavra, instes a tempo e fora de tempo, redarguas, repreendas, exortes, com toda longanimidade e doutrina. Porque virá tempo em que não sofrerão a sã doutrina, mas tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si doutores conforme as suas próprias concupiscências, e desviarão os ouvidos da verdade, voltando às fábulas. Mas tu, sê sóbrio em tudo, sofre as aflições, faze a obra de um evangelista, cumpre o teu ministério. Amém. Feche os seus olhos, vamos fazer uma oração, pedindo ao Senhor que nos dê entendimento desse texto que nós acabamos de ler, que haverá de ser ministrado. Senhor, meu Deus e meu Pai, te dou graças nesta noite, por mais uma oportunidade que o Senhor me concede de estar juntamente com os meus irmãos e com as minhas irmãs, na tua casa, meu Deus, nesta casa de oração, onde nós temos o privilégio, Pai, de estarmos buscando ao Senhor, que é um Deus não somente santo, mas santo, santo, santo. Pai querido, dai-nos entendimento desse texto que nós acabamos de ler, que é um texto deveras atual, assim como toda a sua santa e gloriosa palavra, e que nos traz ensinamentos profundos, meu Deus, para que nós, enquanto cristãos, enquanto discípulos do seu Filho bendito, possamos aprender um pouco mais acerca da importância de estarmos verdadeiramente na direção correta, verdadeiramente indo em direção ao alvo, olhando para o seu Filho Jesus, autor e consumador da nossa fé. Por isso, Pai, ajuda-nos para que nós não sejamos os próximos a sermos enganados por qualquer vento de doutrina. Para que nós, meu Deus, a juventude desta igreja, os irmãos, as irmãs que estão aqui presentes e os que estão acompanhando de casa, que não sejam enganados, meu Pai, pelas propostas do inimigo, mas que nós sejamos guardados, livrados, revestidos, protegidos pelo Teu Espírito Santo. Por isso, Pai, dá-nos entendimento desse texto e que nós possamos expô-lo nesta hora, para que vidas sejam abençoadas aqui e em qualquer lugar onde esta mensagem chegar. Peço a Tua graça, porque de mim mesmo não tenho como pregar essa palavra, mas entendo que o Teu Espírito Santo ainda usa quem não é, para que possa dizer algo para a glória do Teu nome. Assim eu te oro, meu Pai, e te agradeço em nome de Jesus. Amém
Graças a Deus. Meus amados e queridos irmãos, podeis se assentar no nome de Jesus. Esse texto que nós lemos é extraído da segunda carta que o apóstolo Paulo escreveu a Timóteo, seu filho na fé. Essa segunda carta ela vai tratar mais especificamente dos conselhos que Timóteo, enquanto Paulo, pai na fé de Timóteo, vai estar ensinando a ele a seguir, né? Paulo estava preparando Timóteo para ser um excelente pastor, para ser um bom líder, para ser aquele que estaria disposto a ensinar a sã doutrina do Senhor nosso Deus. E isso era um ministério extremamente difícil naquela época. E hoje também não é diferente. Nós estamos em uma época, em uma geração, onde as pessoas não estão interessadas em aprender a sã doutrina. As pessoas estão interessadas em muitas outras coisas. Estão interessadas em stand-up, em divertimento, em piadas, em distrações, mas muitas vezes não se interessam na sã doutrina, que nada mais é do que a palavra do Senhor nosso Deus. Então Paulo resolveu escrever essa segunda carta porque ele sentiu que estava se aproximando a hora da sua morte. Ele, como homem de Deus, ao escrever 2 Timóteo, sabia que os seus dias aqui na terra estavam próximos de terminar. Mas mesmo ciente que a sua vida terrena estava chegando ao fim, ele não deixou de cumprir a sua missão enquanto bom líder, pastor, apóstolo do Senhor, e ensinou a Timóteo o caminho em que ele deveria trilhar. E ele ensinou tão bem ensinado, que Timóteo foi grandemente usado por Deus por onde ele passou. Timóteo era um jovem, como a maioria dos que estão aqui, quando Paulo o encontrou, quando da sua segunda viagem missionária. Paulo tinha por companheiro Silas e voltou confirmando as igrejas que ele tinha fundado na sua primeira viagem missionária. E nessa segunda viagem missionária foi quando ele encontrou um jovem promissor, conhecedor da palavra, que tinha aprendido dos caminhos do Senhor com a sua mãe Eunice, com a sua avó Lloyd, e continuou levando esse jovem para que ele fosse esse homem de Deus que se tornou Timóteo. Então, nesse capítulo 4, Paulo disse primeiramente: conjuro-te diante de Deus, o nosso Senhor Jesus Cristo, que há de julgar os vivos e os mortos na sua vinda, que pregues a palavra. Note que esse primeiro verbo que ele utilizou aqui no capítulo 4, versículo 1, conjuro-te, pode ser traduzido por ordeno-te. Paulo estava dizendo a Timóteo: eu te ordeno, primeiramente eu te ordeno que você se lembre que um dia o Senhor Jesus haverá de vir julgar os vivos e os mortos. Paulo estava dizendo em outras palavras para Timóteo: a sua missão é muito séria. Você tem uma tarefa muito importante para ser executada, porque você representa diante de Deus o nosso Senhor Jesus Cristo, que vai julgar não somente os vivos, mas também os mortos. Na palavra está escrito que todos haverão de comparecer perante o Senhor, e todo joelho se dobrará, e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor nos céus e na terra. Louvado seja o nome dele. Então Timóteo recebeu essa primeira orientação. Ele foi ordenado a se lembrar disso e que ele pregasse a palavra. Parece algo óbvio para um homem e para uma mulher de Deus ouvir uma instrução como essa: pregue a palavra. Mas pense numa coisa atual e que está, infelizmente, ficando mais escassa em determinadas localidades. As pessoas têm gastado muito tempo com qualquer outro tipo de atividade na igreja e têm dedicado pouco tempo à pregação da palavra. E isso não somente dentro dos templos, mas também fora dos templos. Na nossa própria casa, onde a gente passa a maior parte do nosso dia, especialmente nesses dias de pandemia, nós precisamos refletir quanto tempo nós temos tirado para meditar e para pregar a palavra, para os que estão dentro da nossa própria casa e também aos que não estão na nossa casa, mas que podem ser alcançados através das redes sociais. Nos tempos de Timóteo, as pessoas não estavam valorizando genuinamente a exposição da palavra. Muitas pessoas estavam dando ouvidos às suas próprias concupiscências, desviando seus ouvidos da verdade e voltando às fábulas, como o próprio apóstolo Paulo falou no versículo 4.
Por isso que Paulo disse: pregue a palavra, instes a tempo e fora de tempo. O que significa instar? Significa você ter determinação para fazer uma coisa. Quando ele disse pregue a palavra, instes a tempo e fora de tempo, ou seja, persista, não cesse de pregar a palavra. Isso a tempo e fora de tempo significa dizer não perca nenhuma oportunidade. Instar é você continuar o debate, é você não desistir. Na primeira oportunidade que você tiver de pregar a palavra para aquele seu parente que ainda não conhece a Jesus, para aquele seu conhecido, para o seu próximo, até para um desconhecido, porque nós devemos pregar ao mundo inteiro, você não pode perder a oportunidade. Muitas pessoas haverão de prestar contas diante de Deus e deixarão de receber um valioso galardão da parte do Senhor, porque tiveram a oportunidade de pregar a palavra, mas disseram: eu tenho vergonha de pregar. Mas disseram: eu não sou pregador, eu não sou pregadora, eu não sei falar. E nós servimos a um Deus que Ele coloca as palavras na nossa boca. E nós servimos a um Deus que Ele dá desinibição àqueles que são inibidos. E nós servimos a um Deus que coloca palavras na boca de pescadores analfabetos e transforma eles em apóstolos. E nós servimos a um Deus que, quando ninguém quiser clamar, até as pedras clamarão. E nós servimos a um Deus que, se ninguém quiser falar, Ele abre a boca de uma jumenta e a jumenta fala. Nós servimos a um Deus que Ele nos dá ousadia no Espírito Santo. Por isso nós precisamos pregar a palavra a tempo e fora de tempo. Escute isso, meu irmão, minha irmã. Deus haverá de requerer de mim e de você as oportunidades que nós temos hoje, agora, nesse minuto, de pregar a palavra, e muitas vezes dizemos: não é comigo, é com o pastor. Não é comigo, é com o pregador. Não sou pregador, é com fulano de tal. E Deus está dizendo: você tem que instar a tempo e fora de tempo. Se você tem vergonha de fazer isso, peça a Deus que lhe dê graça, e Ele haverá de lhe dar graça, e você vai se surpreender com o que Deus pode fazer através da sua vida. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Então, a tempo e fora de tempo é não perder a oportunidade. A tempo e fora de tempo também significa quando for conveniente para você pregar e quando não for. Um exemplo clássico de quando é conveniente para pregar é o que eu estou fazendo aqui agora. É muito conveniente eu pregar numa igreja onde só tem cristãos, onde só tem servos de Deus, onde as pessoas conhecem a verdade, e eu estou falando a verdade. Então, quem é da verdade vai aceitar e obedecer à verdade. É conveniente para mim fazer o que eu estou fazendo. É cômodo, é fácil. Mas instar a tempo e fora de tempo é quando eu devo pregar a palavra quando me for conveniente, como agora, e quando não for conveniente também. Tem lugares que eu sei que eu vou pregar a palavra e eu não vou ser bem recebido. E isso começa, às vezes, muitas vezes, dentro da nossa própria família. Tem pessoas que você sabe que você vai pregar e que não vai dar nem ouvido para o que você vai dizer. Tem pessoas da sua casa, da sua família, da sua rua, da sua escola, do seu trabalho, da sua vizinhança, que você sabe que essa pessoa não vai dar 50 centavos de cabimento para o que você vai dizer. Mas o que Paulo está dizendo a Timóteo é: mesmo nessas situações que não é conveniente de você pregar, pregue. Mesmo nessas situações em que você sabe que você não vai ser bem recebido, pregue. Mesmo nessas situações onde talvez alguém vá lá dar uma portada na sua cara e dizer que não quer ouvir a palavra, pregue. A sua missão é semear a palavra de Deus. A semente é a palavra de Deus. E você precisa entender que ao fazer isso, Deus dará a colheita no tempo certo. Porque o que planta não é nada, o que rega não é nada, mas Deus que dá o crescimento, esse sim, é tudo em todos. A nossa missão é somente pregar. Então, quando for conveniente, pregue. Mas quando não for, pregue também. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E aí o apóstolo Paulo, ele vai usar 3 verbos que podem ser entendidos como sinônimos, mas são coisas diferentes, né? Às vezes a gente confunde. Redarguir, repreender e exortar. Os 3 significa correção. Os 3 têm a ver com ensinamento, onde a pessoa ouve uma correção, uma recomendação, para poder aplanar o seu caminho e andar no caminho de Jesus. Mas são coisas diferentes, tá? Redarguir significa você argumentar, é tentar convencer uma pessoa argumentando, mostrando na Bíblia.
Então, de repente, você toma conhecimento que alguém está tomando uma determinada atitude que é contrária à palavra. Se você for cristão de verdade, como eu sei que você é, você vai redarguir essa pessoa. Você vai mostrar na Bíblia. De repente você descobre que tem um irmão ou uma irmã que tem a língua deste tamanho. E graças a Deus isso não acontece aqui, isso acontece lá não sei aonde, né? Então você vai redarguir essa pessoa, você vai mostrar para ela que lá na carta que o apóstolo Tiago escreveu, tem um capítulo inteiro só falando da língua. Diz que a língua é um membro tão terrível que ele tem poder de inflamar o inferno, né? A língua é tão poderosa, mas é tão pequenininha, mas pode fazer um estrago tão grande, né? Então você chega para essa pessoa e mostra lá a carta de Tiago e diz, olha, na Bíblia está mostrando que a língua ela é muito perigosa, que a gente tem que ter muito cuidado com o que a gente diz. A gente consegue colocar freio na boca de um jumento, a gente consegue com uma pequena ferramenta controlar um barco inteiro, mas a gente não consegue controlar a língua. Cuidado com a sua língua, meu irmão. Aí você mostra na Bíblia e tenta convencer aquela pessoa para que ela se corrija. Isso é redarguir, certo? É você argumentar tentando mostrar na palavra. Repreender tem a ver com admoestar com energia. Significa dizer que você está corrigindo a pessoa, mas de uma forma mais enérgica. Repreender é quando você às vezes se ira, não com a pessoa, mas com o pecado dela. A Bíblia diz muito claramente que irai-vos, mas não pequeis. Então, é errado quando você dá vazão à sua ira, ou a sua ira ela é injustificada. Mas quando você se ira contra a prática de um determinado pecado, essa ira é santa. Essa ira é de Deus, né? O próprio Senhor Jesus, por mais de uma vez, ele se irou. Você vai lembrar de pelo menos 2 vezes em que Jesus chegou no templo e o povo estava pegando o templo, que é casa de oração, e estava usando de encontro de cambistas, de vendedores de pombos, e Jesus chegou no templo, o que foi que Jesus fez? Rebolou as mesas fora, expulsou os cambistas, tirou os vendedores de pombo que tinha e disse, a minha casa será chamada casa de oração. Então Jesus se irou contra aquele pecado que estava acontecendo no templo. Estavam transformando o templo em comércio. Então, quando você repreende alguém, você usa de uma forma mais enérgica para trazer uma instrução. Porque às vezes a pessoa ela não aceita ser redarguida. Você redarga com toda a paciência do mundo. Irmão, lá na Bíblia diz, no capítulo 2, lá da carta de Timóteo, lá no capítulo 3 de Tiago, lá não sei aonde, que não é para fazer assim, e a pessoa continua na prática. Tem gente que só consegue ser corrigida por meio de repreensão, quando você fala de forma mais enérgica. Então, tem horas que é necessário redarguir, mas tem horas que é necessário repreender e exortar. Por isso que Paulo diz, redargues, repreendas e exortes. Exortar tem mais a ver com aconselhamento. Tá? Às vezes as pessoas confundem e dizem, o irmão deu uma exortação bem grande em mim. Na realidade, exortação não tem a ver com brigar com você não, irmão. Exortação tem a ver com aconselhar. Tem gente do mundo que diz assim, conselho se fosse bom não se dava, se vendia. Mas conselho ou aconselhamento com base na Bíblia, pense num conselho bom, presbítero Irani. Quando alguém dá ouvidos a um conselho extraído de um princípio da Bíblia, essa pessoa foi limpa dos seus pecados. Ela aprendeu o caminho em que deve andar. Quando ela ouviu o princípio da palavra e aplicou na sua vida, surtiu efeito o evangelho de Jesus, que é amor e graça. Então não confunda, nunca mais na sua vida. Redarguir tem a ver com argumentar mostrando na Bíblia. Repreender tem a ver com admoestar com energia, ser mais enérgico. E exortar tem mais a ver com aconselhar. Mas os 3 significam corrigir a conduta de alguém, ou a própria conduta, no propósito de andar no caminho em que se deve andar, que é na presença do Senhor Jesus. Então, por isso que o apóstolo Paulo disse, pregues a palavra, instes a tempo e fora de tempo, ou seja, não perca a oportunidade de pregar a palavra, e aí você vai ter que uma hora redarguir, outra hora repreender e outra hora exortar. Mas para os 3, existe uma forma disso ser eficaz. É você fazer com toda longanimidade e doutrina. Não adianta você repreender alguém com toda a energia do mundo, com engrossar a voz, levantar o tom, armar a arara, ficar lá todo forte, exibido, mas não fazer isso com base na doutrina
e na longanimidade. Longanimidade tem a ver com paciência. Então nós precisamos entender que existe todo um cuidado na escolha das palavras a serem utilizadas na hora de redarguir, de repreender ou de exortar. Tem pessoas que até vão falar a verdade, mas não sabem usar as palavras corretas. E aí perdem uma ótima oportunidade de corrigir a conduta do irmão. Usam energia de forma desmedida, usam as palavras equivocadas, e isso pode muito mais atrapalhar do que mesmo ajudar. Irmão Bruno, me dê um exemplo prático de como isso já aconteceu. Uma vez eu estava num evangelismo lá em Melancias, né? E eu me lembro claramente quando eu cheguei com alguns jovens que estavam comigo para evangelizar numa casa que tinha lá. Assim que a gente chegou na casa, a primeira coisa que eu vi na casa foi uma telha na frente da casa com a imagem de Frei Damião, né? Quem é daqui de Apodi, quem conhece um pouco mais antigo, eu estou ficando velho também, né? Sabe que Frei Damião é uma figura bastante conhecida aqui em Apodi entre os católicos. E aí, o jovem que estava comigo ia falar a verdade, né? Falar que idolatria é pecado, conforme 1 Coríntios capítulo 6, versículo 10, conforme Salmo 135, conforme Salmo 115, que é muito claro, e tantas outras passagens que falam que Deus, Ele é o único que deve ser adorado, que Ele não dá a sua glória a outra, que os ídolos desse mundo têm boca, mas não falam, têm ouvidos, mas não escutam, têm nariz, mas não cheiram, têm mãos, mas não apalpam, façam-se semelhantes a eles todos aqueles que o amam, né? Conforme Salmo 115, Salmo 135. Só que o irmão não disse com toda a longanimidade e doutrina. O irmão disse ao dono da casa, né? E à dona da casa: está vendo essa telha? Pois isso aí Deus não gosta não. E quem adora esse tipo de coisa vai queimar no mármore do inferno. Sabe o que foi que o dono e a dona da casa fizeram com nós? Pega o beco, que eu não quero os crentes aqui, né? Botaram a gente para fora. O irmão falou a verdade, que a idolatria não é algo que Deus se agrada, que os idólatras terão por recompensa, se não se arrependerem, o inferno. Isso é verdade. Mas a forma como ele falou foi de longe a forma mais errada que ele podia falar. Você está entendendo? Então, às vezes, a gente tem a oportunidade de corrigir, de redarguir, de exortar, né? De repreender, mas não escolhemos fazê-lo com toda longanimidade e doutrina. Então, o que é o conselho de Paulo a Timóteo e a cada um de nós? Na hora que você desejar corrigir alguém, ou entender que é o momento de corrigir alguém, o faça. Deus haverá de requerer de nós, quando a gente vê qualquer um dos nossos irmãos em conduta errada, e a gente podendo chegar lá e dar um conselho, e dar uma palavra, não o fizer. Se eu tiver errado, se você tiver errado, nós não devemos achar ruim quando alguém vier nos corrigir. Porque o Senhor usa quem Ele quer para nos corrigir. E felizes são os filhos que dão ouvidos à correção que vem do Pai que está nos céus. Mas nós precisamos, na hora em que nós estivermos a corrigir alguém por conta do erro que alguém está a cometer, usar de toda a longanimidade, ou seja, toda a paciência do mundo e doutrina, se concentrar na palavra. Não devemos nós ficar discutindo com o ídolo de cicrano, com o pecado de fulano. A gente deve pregar a Cristo crucificado. Nós devemos pregar ao Senhor que foi morto, mas que ao terceiro dia ressuscitou. Nós devemos pregar acerca de Jesus que ressuscitou e foi assunto aos céus, mas que breve voltará para buscar o povo dele, santo, zeloso e de boas obras. Então, por isso que Paulo estava dizendo a Timóteo: faça isso sim, pregue a palavra, a tempo e fora de tempo, com toda a longanimidade e com toda a doutrina. Versículo 3 de 2 Timóteo 4. Porque virá o tempo em que não suportarão ou não sofrerão a sã doutrina, mas tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si doutores conforme as suas próprias concupiscências. Virá o tempo em que não suportarão a sã doutrina. Quando Paulo escreveu isso há mais de 2000 anos, eu quero dizer para vocês que o tempo chegou, que o tempo é hoje. Quando Paulo escreveu para Timóteo, dizendo: vai chegar um tempo em que eles não vão nem aguentar escutar, os ouvidos deles, comichão significa coçar, né? Paulo estava dizendo o seguinte: tem gente que quando escuta a verdade, que escuta a palavra de Deus, parece que o ouvido coça, que não aguenta, que não suporta escutar mais.
Paulo diz, vai chegar um tempo em que isso vai acontecer, onde as pessoas vão escutar todo tipo de porcaria e não se cansam. Mas na hora que elas escutam a palavra de Deus, os ouvidos coçam, as pernas cansam, dá um sono, acontece todo tipo de coisa, porque elas não suportarão a sã doutrina. Paulo estava dizendo isso para Timóteo, e isso está se cumprindo na nossa geração. Já vem se cumprindo faz um tempo, mas eu tenho percebido que nos dias atuais e daqui para frente a tendência é piorar. As pessoas, elas não suportam a sã doutrina. Elas preferem amontoar para si doutores conforme as suas próprias concupiscências. Chegou o tempo, irmãos, e esse tempo é hoje, em que as pessoas não aceitam serem corrigidas. Elas preferem sair da igreja e fundar uma igreja que aceite a sua doutrina. A gente viu isso mais recentemente no país, relacionado, por exemplo, a questões do homossexualismo. Existem igrejas no Brasil, infelizmente, que foram fundadas por pastores. Você de casa está vendo as aspas que eu estou colocando, porque não são pastores de verdade, eu coloco aspas para tentar explicar o que eu estou querendo dizer. Que eles simplesmente, por defender o homossexualismo, resolveram fundar uma igreja para homossexuais. E aí eles fazem casamento, né, entre pessoas do mesmo sexo. Você está entendendo? O que é isso? 2 Timóteo capítulo 4, versículo 3. Não suportam a sã doutrina, ela faz coceira no ouvido deles, e eles, por causa disso, ao invés de se corrigirem, amontoam para si doutores, ou seja, líderes, conforme as suas próprias concupiscências. Nós vivemos numa geração tão depravada, tão desmantelada, tão pervertida, meus amados irmãos, que as pessoas não querem ouvir falar em correção. Se você pregar sobre pecado, arrependimento, redarguir, repreender, exortar, como eu estou fazendo, tem gente que sai da igreja. Tem gente que é o último culto que vem, né? Tem gente que, dependendo da palavra que escuta, sai com raiva do pregador, sai com raiva do pastor, sai com raiva da igreja e vai para uma outra igreja que acha que lá é mais cômodo. E eu quero dizer para você que me escuta em casa e a vocês que escutam aqui presente, que Deus não negocia com os princípios da sua palavra. Se a lei dos homens permite, a lei de Deus continua sendo a mesma. Se no direito está permitido o casamento de pessoas do mesmo sexo, obrigando inclusive os cartórios a celebrarem, e se não o fizerem, os notários do cartório vão ser punidos, diante de Deus isso continua sendo errado, isso continua sendo aberração. Diante de Deus não herdarão os reinos dos céus, nem os mentirosos, nem os efeminados, nem os homossexuais, nem os adúlteros, nem os mentirosos, nem todos aqueles que amam e praticam a iniquidade. Não vão. É Deus quem diz na sua palavra. Pode abrir 50 mil igrejas dizendo que está na Bíblia, mas não está. Então nós precisamos ter muito consciente isso. Por isso que muitas pessoas amontoam para si doutores conforme as suas próprias concupiscências. Porque não suportam a sã doutrina. Hoje as pessoas são ensinadas nessa geração conectada em que a gente tem, a suportar horas e horas na frente de um celular, horas e horas na frente de um computador, horas e horas na frente de uma televisão. Se tiver o culto e tiver minha série, desculpa aí, Jesus, eu não posso perder a minha série, não. Se tiver o culto, mas for na hora de eu conversar com o meu contatinho no celular, desculpa aí, Jesus, meu contatinho primeiro. O senhor pode esperar. Então, vivemos em uma geração que está cada vez mais conectada, que suporta a tecnologia horas e horas sem se cansar, mas que na hora de escutar uma pregação de 20, 30 minutos, se passar de 30 minutos, Deus me defenderá. A pessoa quer logo se embora. Se escuta um arrastado nos pés, os irmãos se espreguiçam logo. É uma vontade muito grande de chegar em casa, porque eu tenho que continuar a minha série. Eu não posso perder a nova temporada de Lúcifer. Então eu tenho que ir para casa assistir a temporada de Lúcifer. Você está entendendo? Então a gente precisa ter muito cuidado com isso, irmãos. As pessoas não suportam mais Bíblia. Por quê? Porque não amam a palavra. Não venha me dizer que você é crente, você que está aí em casa, se eu estou pregando há 22 minutos e você já está achando ruim.
Você pode não gostar de mim, você pode achar eu feio, você pode achar que eu não prego bem, mas você não pode contestar a palavra de Deus que está sendo pregada. Então a gente precisa ter isso em mente. Vivemos em meio a uma geração que suporta muito tempo em redes sociais, mas pouco tempo de Bíblia. Muita gente que sabe muito sobre tudo que acontece. Teve uma atualização nova no Instagram, já vai usar o filtro novo. Está lá usando. Parece uma besteira e todo mundo bota, né? Parece uma Maria vai com as outras. Mas na hora que pergunta assim, onde é que está escrito que conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor, quase ninguém sabe dizer que é no livro de Oséias. Se perguntar onde é que está escrito, meu povo pereceu porque lhe faltou conhecimento, quase ninguém sabe dizer também que é em Oséias, no capítulo 4, versículo 6, na parte A. Mas se pergunta onde é que está o novo filtro do Instagram, o crente já botou, já compartilhou e já está lá contando quantas pessoas visualizaram. Então a gente precisa ter muito cuidado com isso. Nós não podemos nos amoldar às coisas desse mundo. Isso acontece, às vezes, até mesmo dentro da igreja. As pessoas não suportam ouvir a palavra, né? As pessoas podem suportar horas e horas de louvor, mas na hora de escutar a palavra dá um sono em muitas pessoas. Tem gente que na hora do louvor é uma benção, né? É louvando, é chorando, eu quero ser eu, um homem segundo o coração de Deus, e as lágrimas caem de quatro, como diz mamãe, né? Se derramando, né? Na hora que começa a palavra, as pessoas não se quebrantam, as pessoas não se sentem a presença de Deus, as pessoas não são tocadas por ela. Então eu costumo pensar que isso, quando acontece, é mero emocionalismo no meio do louvor. Não estou dizendo de maneira nenhuma que o louvor não é importante. O louvor é tão importante que é um dos poucos ministérios que tem aqui na terra que vai continuar no céu. Porque lá no céu não vai ser necessário pregador, né? Lá no céu, se eu fosse trabalhar, eu estaria desempregado, né? Só se eu fosse trabalhar no outro segmento. Trabalhar no louvor, trabalhar no auxiliando, qualquer outra coisa que fosse, né? Mas o louvor não. O louvor tem aqui na terra, glorifica a Deus e vai continuar lá no céu. Diferença é que lá no céu o irmão Bruno vai cantar afinado, o irmão Bruno vai cantar no coral, o irmão Bruno vai estar com um monte de voz abençoada, tudo perfeito, tudo glorioso, só dizendo santo, 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 ninguém vai sair quando eu cantar. Você está entendendo? Então eu não estou desmerecendo o louvor, mas eu estou dizendo que às vezes a gente escuta 200 hinos no meio do culto, aí quando chega na hora do pregador pregar, que ele está com 5 minutos, já tem gente achando ruim. Sabe por que isso acontece? Porque você não suporta a palavra. Porque você não gosta de palavra. Porque quem gosta de palavra valoriza o louvor, louva, porque o Senhor é digno de louvor, mas na hora da palavra está lá atento. Tem gente que quando chega em casa não sabe nem qual foi o texto que o pregador usou para pregar. A primeira coisa que eu me lembro é quando o texto que o pregador faz. Mas quando chegar em casa, se alguém me perguntar, eu disse, foi no capítulo tal, no livro tal, no versículo tal. Aí a pessoa escuta meia hora de pregação e não sabe nem que o irmão Bruno pregou na segunda carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 4, versículos 1 a 5. Mas vocês vão lembrar, todo mundo que foi. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E aí no versículo 4, Paulo disse a Timóteo, e desviarão os ouvidos da verdade, voltando às fábulas. Paulo estava dizendo a Timóteo que muitos desses que amontoam para si líderes conforme as suas próprias concupiscências, ou seja, conforme os seus próprios pecados, desejos carnais, né? Eles vão preferir deixar de lado a verdade e voltar às fábulas. Fábulas aqui significam ideologias, filosofias mundanas. Quantas e quantas pessoas você não conhece que é assim? Pessoas que preferem dar ouvidos a uma determinada ideologia e ainda tentam enfiar essa ideologia num lugar da Bíblia onde ela não cabe. Tentam colocar ela lá no meio como se fosse bíblico, como se fosse canônico, como se fosse cristão. Exemplo clássico disso, ideologia de gênero. As pessoas tentam, porque tentam discutir ideologia de gênero, como se fosse algo bom, como se fosse algo natural. Pode até ser comum nesses tempos de uma geração pecadora, depravada, deturpada, mas normal nunca vai ser. Então nós precisamos entender que esses que se desviam da verdade e voltam para essas ideologias estão associados com o mundo, precisam de conversão, precisam de arrependimento.
problema que está acontecendo é que muitas pessoas não suportam a sã doutrina, e aí quando escutam uma pregação como essa, ficam com raiva. Não, está errado. Eu não sabia que para ser crente tinha que ser tão sério desse jeito, não. Eu pensei que podia ser um pouco mais eclético. Ainda começa a chiar. Vai uma semana para o Ceará, volta dizendo eclético. Volta chiando, né? Jesus não tem nada com esse negócio de ecletismo, sincretismo, não combina com quem é crente, não. Jesus é assim, quem com ele não ajunta, espalha. Quem não é por ele, é contra ele. Ou você é de Jesus 100%, ou você não é dele, nem 1%. Então esse negócio de vou seguir essa ideologia, vou seguir essa filosofia, vou seguir o líder fulano de tal, porque ele disse que está na Bíblia, você como crente tem que ir lá na Bíblia e conferir. Você precisa ver se o que eu estou pregando tem suporte bíblico. Eu e qualquer um que estiver pregando, eu e qualquer um que estiver ministrando, é sua obrigação como crente conferir se tem suporte bíblico, se passa pelo crivo da palavra. Porque se não passar, rejeite. O problema hoje em dia é que as pessoas não querem rejeitar nada. É o chamado politicamente correto. Cidadão, para melhor passar, não quer contrariar os colegas de faculdade, porque um é homossexual, porque o outro é feminista, porque a outra é lésbica, porque o outro é não sei o quê. E aí, o cidadão vai lá e fica que nem lagartixa, só concordando assim. E a palavra está nos ensinando que a gente deve discordar respeitosamente. Redarguir, repreender e exortar com toda longanimidade e doutrina, pregando a palavra. É isso que Paulo está nos ensinando. Por isso que ele disse que muitos vão se desviar, deixando de dar ouvidos à palavra, e vão voltar para essas ideologias e filosofias malignas. E aí eu encerro com o último versículo que diz: mas tu, sê sóbrio em tudo, sofre as aflições, faze a obra de um evangelista, cumpre o teu ministério. Paulo disse a Timóteo: seja sóbrio. Ou seja, não se contamine, não se misture, fique firme, persista na doutrina que você aprendeu. Imite a minha fé, Paulo estava dizendo a Timóteo. Porque eu sim servi ao Senhor, estava dizendo Paulo a Timóteo. Porque eu sim sei passar fome, sei ter abundância, sei estar vestido, sei estar nu. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que servem ao Senhor. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Paulo disse isso com a autoridade de quem viveu os dias bons e os dias maus do ministério. Então o Senhor está dizendo para você, meu irmão, minha irmã, nesta noite: seja sóbrio em tudo. Não tem esse negócio de você dizer: na igreja eu vou ser sóbrio, mas no meu namoro eu não vou ser sóbrio. Eu posso dar uma escapadinha, eu posso escapar uma mão aqui, eu posso escapar um negócio acolá. Não, seja sóbrio no seu namoro também. Não, eu vou ser sóbrio enquanto eu estiver aqui no altar. Quando eu chegar no banco, eu não quero mais saber de ser sóbrio. Não, seja sóbrio aqui, seja sóbrio no banco. Seja sóbrio aqui, seja sóbrio na sua faculdade. Seja sóbrio aqui, seja sóbrio no meio da sua família. Seja sóbrio. Fique firme. Sofra as aflições. Outra coisa que está em falta hoje em dia são crentes que querem sofrer. Mas vixe, irmão Bruno, e você quer sofrer? Irmão, é uma questão que todos nós haveremos de passar. Todos nós sofreremos. Me diga aí quem é o abençoado, o menino ou a menina dos olhos de Deus que está aqui presente. Levanta a mão aí, pelo amor de Deus, se você nunca sofreu na sua vida. Eu quero lhe conhecer e dizer que você é uma pessoa diferenciada, né? Porque eu não conheço ninguém que nunca tenha sofrido nada na vida. Desilusões, né? Desgostos, tristeza, luto, dor. Todos nós estamos sujeitos a essas coisas. O problema é que essa geração não quer sofrer por amor ao nome de Jesus. Eu não vou desagradar o meu colega de faculdade, não. Está errado, mas esse negócio, eu não vou lá falar nada para ele, não. Deus colocou você nessa sua faculdade, meu irmão, minha irmã, lhe dando uma oportunidade de cumprir o teu ministério lá também. Deus te colocou no seio da sua família, minha irmã, para que você seja a boca de Deus no meio da sua casa. Deus te colocou nesse trabalho abençoado, para que a sua voz alcance centenas e milhares de pessoas, anunciando as boas novas do Evangelho.
não te cales. Abre a tua boca e fala acerca de Jesus. E saiba que ao fazer isso você vai sofrer. Vai sofrer perseguições, vai sofrer piadas, vai sofrer pessoas meneando a cabeça, vai ter gente que não vai com a sua cara, vai ter gente que vai querer lhe destruir, vai ter gente que vai querer lhe perseguir. E quando isso acontecer, note que eu não disse se isso acontecer. Quando isso acontecer, é um advérbio de tempo, significa que vai acontecer. Lembra-te que grande é o vosso galardão no céu. Que a nossa leve e momentânea tribulação aqui na terra não há de se comparar com o peso da glória que está reservada para nós em Cristo Jesus, nosso Senhor. Então levante a tua cabeça, saiba que Jesus tem muito a fazer através da sua vida, mas prepara-te para ser sóbrio e sofrer as aflições. Faça a obra de um evangelista, anuncie a Cristo, cumpra o teu ministério. Não é fácil, mas também não é impossível. Não é fácil, mas é glorioso. Não é fácil, mas quando você chegar no céu, especificamente no momento do tribunal de Cristo, que é quando Ele vai recompensar a você pelas suas obras aqui na terra, você vai dizer, valeu a pena. Todas as vezes que fui perseguido, que fui desacreditado, todas as vezes em que eu venci minha timidez e preguei, todas as vezes em que eu ousei e falei a Cristo, todas as vezes em que eu confrontei uma pessoa e tentei redarguir, repreender e exortar a ela na palavra de Deus, valeu a pena. Porque agora o Senhor vai dizer, servo bom e fiel, entra no gozo do teu Senhor. Que o Senhor continue nos abençoando, nos ajudando. Eu agradeço essa rica oportunidade no nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Graças a Deus pela palavra. Agradeço ao Senhor pela vida do irmão Bruno e pela disponibilidade de trazermos essa palavra de Deus nesta noite. E só para coroar aí a finalização da palavra, da mensagem, o que Jesus diz no Sermão do Monte, capítulo 5, versículo 12 de Mateus. Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem, versículo 11, vos injuriarem mentindo, disserem todo o mal contra vós por minha causa. Então seremos bem-aventurados. Isso é perseguição, né? É inerente ao cristão, é inerente àquele que é discípulo de Jesus. Nós vamos cantar com a irmã Keila e enquanto ela canta a gente contribui com as nossas ofertas e logo depois estaremos encerrando a reunião, o culto nesta noite. Também trago a minha saudação a todos nessa noite, no nome de Jesus. Amém. Vamos juntos louvar, vamos juntos adorar o nosso Deus nessa noite. Em espírito e em verdade, te adoramos, te adoramos. Em espírito e em verdade, te adoramos, te adoramos. Rei dos reis e Senhor, te entregamos nosso viver. Rei dos reis e Senhor, te entregamos nosso viver pra te adorar, Rei dos reis. Foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Mais uma vez.
espírito e em verdade te adoramos, te adoramos em espírito e em verdade te adoramos, te adoramos, Rei dos Reis e Senhor, te entregamos nosso viver, Rei dos Reis e Senhor, te entregamos nosso viver pra te adorar, Rei dos Reis. Foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, ministrando louvor, ministrando louvor, onde flui o amor. Louvado seja o nome do Senhor. E aí a complementação do versículo 11 de Mateus é: alegrem-se, porque é grande o vosso galardão nos céus. Né? Assim fizeram com os que foram antes de vocês. E aí acho que Jesus está dizendo assim: não se preocupe não. Acho não, ele estava dizendo assim: não se preocupe não, que vão fazer com vocês também. Mas o galardão, a recompensa pela perseguição lhes aguarda. Aqui não, lá. Porque aqui é passageiro, lá é eterno. Meus irmãos, graças a Deus por tudo. Nós vamos neste momento ficar de pé para a gente orar e encerrando o culto nesta noite. Graças a Deus, com certeza estamos indo para casa abençoados. Isso não é jargão não, é verdade, é realidade, né? Porque a palavra ela alimenta o nosso coração. Então nós estaremos retornando para casa cheios desta palavra que produz vida em nosso coração. Nós vamos orar, finalizando. Amanhã teremos a escola bíblica, né? A partir das 9 da manhã. Os irmãos podem vir para a escola, só vai ser aquela sala, classe única, né? E no próximo sábado será a live, o culto das crianças, né? Próximo sábado as crianças estarão aí transmitindo a live e realizando o culto para a glória de Deus. Vamos orar. Querido Deus e Pai, nós te agradecemos, Senhor. Nós te agradecemos, meu Deus, por tudo, porque nós temos a certeza, Senhor, temos a convicção de que o Senhor cuida de nós. E que o teu cuidado para conosco, ó Deus, não se dá simplesmente no suprimento daquilo que precisamos materialmente, fisicamente, mas principalmente, especialmente no sentido espiritual, na nossa vida espiritual, Senhor, porque a vida espiritual, ó Pai, ela continuará conosco, ela nos leva para a eternidade, Senhor. Ela continuará na eternidade, meu Deus. E aqui, ó Pai querido, é o momento onde nós, meu Deus, vivemos ou começamos a viver esta vida espiritual, uma vida de devoção a Ti, Senhor, uma vida de gratidão ao Senhor, uma vida de reconhecimento à Tua grandeza e uma vida também de anunciação da Tua palavra, ó Pai. Nós Te louvamos, ó Deus, porque Tu nos alimentas com a Tua palavra e nos fortalece, Senhor, e nos faz amadurecermos enquanto homens, enquanto mulheres, enquanto discípulos do Senhor, enquanto servos do Senhor, vivendo em meio de uma sociedade corrompida, mas sendo luz para a glória do Teu nome.
Pai bendito e santo, em nome de Jesus, obrigado, Senhor, porque temos a certeza, a convicção, ó Pai, que o alimento que temos recebido do Senhor vai proporcionar em nós a capacidade, a condição de nós dizermos não às concupiscências da carne, à soberba dos olhos, meu Senhor da glória, e dizermos sim para a Tua vontade, sim para o Teu querer, sim, meu Deus querido, para o fazer algo que Te agrade, para o viver que Te agrade, Senhor, e não para o viver que agrade aos nossos olhos. Obrigado, Pai, no nome de Jesus, e despede-nos em paz, ó Pai, leva-nos aos nossos lares e nos dá uma noite de paz e de um sono reparador para a glória do Teu nome. Pai, nós Te oramos e nós Te agradecemos no nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Deus abençoe a todos.